aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar mesmo. Já não é de hoje que eu tenho visto alguns comentários aqui no canal e também testemunhando comentários em posts de artistas e outras coisas, onde claramente você percebe que as pessoas estão adoecendo os artistas com o excesso de cobrança de coisas que muitas vezes não tem nem a ver com aquela pessoa que está cobrando, no caso o fã. Isso daí me deixa um pouco assustado, porque já não é de hoje que eu tenho percebido que, por conta dessa era digital que nós vivemos, onde basicamente tudo ficou muito acessível, as pessoas estão vivendo basicamente uma incapacidade de aceitar algo que seja um pouquinho diferente do que não está no crivo delas. Então acaba que, quando nós testemunhamos Taylor Swift, por exemplo, agindo com um determinado afastamento de questões que outras pessoas com certeza agiriam de outras formas, vamos dizer assim, a gente até compreende, porque é realmente um tipo de cobrança muito abusiva que acaba fazendo com que a cabeça desses artistas não funcione muito bem, não. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, já dá aquela clicada marotíssima no link que está fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo para você poder conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, desde quando as redes sociais começaram a ganhar uma força completamente diferente, influenciada principalmente pela forma de consumo ali das plataformas de áudio, nós testemunhamos cada vez mais um afastamento daquela ideia de que o artista vive num mundo diferente do que o resto das pessoas. De certa forma, a gente começou a viver uma relação muito mais linear em relação a como a gente enxerga um artista do que qualquer outra coisa nessa última década. Porém, por conta desse tipo de intimidade que nós criamos com os nossos ídolos, alguns comportamentos meio que tóxicos da gente ainda continua resultando em, enfim, uma pressão horrível nessas pessoas. As redes sociais ampliaram essa capacidade dos fãs se comunicarem diretamente, criando uma sensação de proximidade e principalmente intimidade falsa. No entanto, essa interação trouxe uma expectativa incessante por parte dos fãs que muitas vezes esperam respostas rápidas dos seus ídolos, engajamento constante e um fluxo contínuo também de conteúdos. Artistas como Pablo Vittar, Halsey, Billie Eilish, Justin Bieber e a própria Taylor Swift têm falado abertamente sobre essa pressão esmagadora de manter a sua base de fãs satisfeita, muitas vezes às custas da própria saúde mental. Recentemente, nós tivemos uma carta aberta da Halsey que deu muito o que falar nas redes sociais, onde ela contou um pouco da sua relação tóxica com os fãs. Nós sabemos que recentemente o lançamento dela, Lucky, não agradou muito o público que é fã de Halsey, mas também muitas controvérsias aconteceram por conta de um posicionamento um tanto estranho da Britney em relação a todo o contexto desse clipe e música da Halsey. Eu sei que no meio dessa situação toda ela resolveu usar o Tumblr para poder comentar um pouco sobre tudo isso e ela falou o seguinte: quando eu estava doente, tudo o que pensava era em melhorar para poder voltar e fazer parte novamente da música, mas eu nem sei se isso é o que eu quero hoje em dia. Meus próprios fãs são sem dúvida mais malvados comigo do que qualquer outra pessoa no planeta. Não estou falando por todos vocês, é claro, mas antes era apenas uma minoria que me tratava mal. Agora parece que a maioria só fica para dar a sua opinião ocasional sobre o quanto me odeia ou o quanto sou horrível no que faço. É difícil querer participar de um espaço que é completamente desprovido de qualquer tipo de gentileza, simpatia, paciência ou, para ser honesta, decência humana. São amores, amores que matam. Em
2023, a Pabllo Vittar passou mais ou menos a mesma coisa que a Halsey, onde nada que ela fizesse agradava aquele público. Desde todas aquelas críticas absurdas ao álbum Noitada dela e toda aquela redenção hipócrita que nós testemunhamos no After, onde o projeto literalmente é feito com as mesmas músicas, porém de forma requentada, né? Nós testemunhamos um hate muito grande e efeito manada absoluto em cima da Drake. Com isso, Pabllo Vittar sai das redes sociais. Ela dá uma entrevista para o Conversa com Bial e comenta que não se sente perfeita, que ela está longe disso, mas que ela aprende todos os dias a ser uma pessoa melhor. E que uma das coisas que mais deixa ela triste é ver as pessoas que são fãs de longa data criticando ela. Ela continua: sempre sofri esse tipo de hate desde o início da minha carreira, e as pessoas são preconceituosas mesmo. Não aceitam o sucesso de um menino gay, principalmente se ele for do Nordeste. A gente sabe que a saúde mental é um tópico que sempre é debatido muito nas redes sociais. Porém, nem sempre isso daí é muito legítimo. Às vezes parece um ativismo muito performático vindo de algumas pessoas que costumam cobrar de formas bem pesadas os seus ídolos. A ansiedade, a depressão e o burnout são problemas comuns enfrentados por artistas que vivem nessa intensa pressão. A necessidade de sempre estar no auge de suas capacidades, somada às críticas constantes, leva a um estado de exaustão emocional e mental. A própria Demi Lovato comentou sobre toda essa situação da sua saúde mental e principalmente a pressão que a fama contribuiu para os seus problemas, tanto de vícios quanto também de transtorno de imagem. Outros artistas icônicos, como o próprio Michael Jackson, entre outros, também passaram pelo mesmo tipo de situação, onde eles se viram tendo críticas absurdas sobre coisas que não faziam nenhum tipo de sentido na vida das pessoas que estavam criticando, mas as pessoas faziam questão de criticar mesmo assim. Porque se está lá aos olhos do público, aquela pessoa tem que ser criticada ou passar pela opinião pública. Será mesmo? A cultura do cancelamento também é uma outra coisa bem complicada. Esse escrutínio público constante cria um ambiente onde os erros são amplamente amplificados e raramente esquecidos. Essa falta de espaço para falhas humanas leva a um comportamento autocrítico severo entre os artistas, aumentando ainda mais o estresse e a ansiedade. Britney Spears é um grande exemplo trágico do que essa constante vigilância e julgamento fazem com a saúde mental de uma pessoa. Não é novidade nenhuma, né, que nós testemunhamos, por exemplo, lá no lixo do Twitter, muitas pessoas pegando coisas fora de contexto, usando isso contra pessoas públicas, e outra, muitas vezes renascendo certas narrativas recortadas de outros assuntos para poder enfatizar outros. Então, assim, é um grande delírio e infelizmente é uma terra de ninguém. E esse efeito de terra de ninguém que a gente tem que testemunhar, por exemplo, na rede social comprada por aquele transfóbico maldito do Elon Musk, né? Não vai melhorar pelo jeito, porque parece que nada resolve esse tipo de situação. É crucial também que os artistas e as suas equipes estabeleçam limites claros para conseguir proteger as suas saúdes mentais. Isso daí inclui pausas regulares, um tempo também longe de redes sociais e a busca pelo apoio psicológico, que é muito importante. Muitos artistas estão começando a adotar essas práticas, priorizando sua saúde em vez de sucumbir à pressão incessante de suas carreiras. Recentemente, a Glória Groove fez um hiato que eu achei muito foda da parte dela de fazer, porque a gente sabe que a indústria daqui do Brasil ela é constantemente alimentada por lançamentos, né? E depois que o último álbum que a Glória Groove lançou não foi muito bem aceito e que ela foi muito criticada, ela simplesmente sumiu de redes sociais, ela parou de fazer show, ela passou um tempo desmontada e ela viveu várias coisas que acabaram reverberando no projeto que ela lançou recentemente, que é o projeto de pagode dela, o Serenata da GG. E isso daí é muito legal porque mostra também a importância de você olhar para você mesmo e não ficar indo muito nas narrativas dos outros, para você também não perder no meio desse caminho quem você é. E isso daí é uma das coisas que infelizmente a indústria faz muito hoje em dia com os artistas. Elas eliminam
essa verdade de quem é a pessoa para simplesmente ficar o produto que dá dinheiro. Os fãs têm um papel significativo na mitigação dessa pressão. É importante que eles também reconheçam a humanidade dos seus ídolos e respeitem suas necessidades de privacidade e também descanso. A empatia e o apoio positivo criam um ambiente mais saudável para todas as pessoas envolvidas. Recentemente eu vi uma declaração da Anitta onde ela fala muito sobre a questão rítmica que ela leva a carreira dela hoje, né? E muitas das coisas que eu testemunhei ali nas redes sociais foram pessoas criticando o posicionamento da Anitta, afirmando assim que eles não se sentem mais envolvidos em continuar promovendo o trabalho dela, né? Só que uma coisa não elimina a outra. A verdade é que a pressão pelo sucesso, aquela pressão de números, aquela coisa de agradar e preencher um determinado ego do fã, que não necessariamente está brigando por uma coisa que, enfim, é relevante a ele, né? Acaba com o artista. A única pessoa que devia se perguntar sobre charts e acreditar que o artista está fazendo pouco ou não é a gravadora, porque quem tira dinheiro disso é a gravadora. Os fãs, no final das contas, têm o simples objetivo de consumir ou não aquele projeto. O que dá certo ou não dá certo é simplesmente uma responsabilidade do investidor. E os fãs levam isso para um lugar dentro deles como se eles fossem esses grandes investidores, os criadores daquela arte e afins, e eles ficam absurdamente afetados com esse tipo de fala, onde o artista prioriza ele e não o resto. A verdade, gente, é que a pressão das fanbases é um problema complexo que reflete muito as dinâmicas intensificadas pela era digital. Para proteger a saúde dos artistas, é muito necessário um esforço conjunto de limites pessoais, apoio psicológico e uma mudança cultural na maneira com que os fãs interagem com seus ídolos. A verdade, gente, é que é muito mais uma questão interna dessas pessoas que precisa ser entendida, tratada, cuidada e vista, do que necessariamente esse hiperfoco em coisas relacionadas ao trabalho dos artistas que elimina qualquer outra parcela de humanidade dentro deles, né? Eu acho que é pra gente refletir mesmo isso daí, a gente parar um pouquinho e olhar o que essas pessoas estão passando por conta da gente que tá aqui do outro lado, falando do trabalho delas e consumindo o trabalho delas, tá? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!